Marco Rubio se reuniu ontem com Sergei Lavrov. E, curiosamente, o comunicado do lado americano dizia apenas que uma reunião aconteceu e que eles conversaram sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Só isso. Eram umas 2 frases, muito curto. Mas do lado russo, Dmitry Peskov foi questionado esta manhã sobre como os russos veem isso. Nesta situação, eu não seria otimista demais. De fato, há contatos acontecendo. Isso é sempre positivo. Mas neste momento, não se pode falar de nenhuma nova dinâmica ou aceleração. Continuamos nosso diálogo com os americanos pelos canais de trabalho já existentes. E esperamos que, quando os negociadores americanos estiverem mais livres, possamos retomar a comunicação presencial. Eles poderão vir a Moscou e dar continuidade ao nosso diálogo. Agora, os russos têm dito ultimamente, tanto Sergei Lavrov quanto Vladimir Putin, que estão muito decepcionados porque o espírito de Anchorage, da primeira vez em que Trump estendeu o tapete vermelho, está praticamente morto, e não há mais nada a esperar disso. Então, por que você acha que Sergei Lavrov concordaria em se reunir com Rubio? E o que eles realmente esperam que aconteça? Acho que ele se reuniu com ele porque quer mostrar que é um diplomata responsável, aberto à diplomacia. Ele está disposto a se reunir com o secretário de Estado americano. Tudo isso mostra que a Rússia é um ator responsável, uma parte interessada responsável no sistema internacional. Mas quanto a realmente esperar alguma coisa dos americanos, os russos, neste momento, não esperam nada deles. Eles sabem que não dá para confiar em Marco Rubio ou no presidente Trump, nem mais longe do que se consegue arremessá-los. São pessoas que falam pelos 2 lados da boca, que fazem acordos e depois violam esses acordos. Os russos entendem que basicamente estão em guerra com os Estados Unidos. E o que eles têm que fazer é se esforçar ao máximo para garantir que os Estados Unidos percam no Irã. Isso é do interesse da Rússia. E além disso, que a Rússia vença a guerra na Ucrânia e imponha aos Estados Unidos 2 derrotas. É isso que os russos estão pensando, com certeza. É preciso lembrar, Daniel, que nas reuniões do G7, das quais o presidente Trump participou, na França, os membros do G7 disseram depois, em uma declaração, que iriam acelerar sua assistência à Ucrânia na condução da campanha de drones de longo alcance contra a Rússia. Além disso, deixaram explícito na declaração que intensificariam os esforços para prejudicar a economia russa. São os países do G7, incluindo os Estados Unidos da América. Depois, no início de julho, houve as reuniões da OTAN em Ankara. E mais uma vez, o presidente Trump estava lá. E mais uma vez, ele e os aliados da OTAN deixaram claro que ainda tinham a Rússia na mira. E que fariam tudo o que pudessem para garantir que a Ucrânia perdesse, quer dizer, que a Rússia perdesse na guerra da Ucrânia, e esperavam fosse enfraquecida a ponto de sair do grupo das grandes potências. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. Apesar do que o presidente Trump ou Marco Rubio dizem de vez em quando, está muito claro que temos os russos na mira. E os russos entendem isso perfeitamente. E vão agir de acordo. Isso não quer dizer que, de tempos em tempos, você não vá ouvir esse tipo de linguagem diplomática de pessoas como Sergei Lavrov. Porque esse tipo de poder brando favorece a Rússia. E falando da guerra lá, porque acho que o resultado mais provável vai ser literalmente o oposto do que você disse que os Estados Unidos esperavam fazer, que era tirar a Rússia do grupo das grandes potências. Podemos acabar tirando a nós mesmos desse grupo. Mas quero olhar para algo mais no nível operacional, não no nível dos detalhes, até este ponto. Ao longo do último mês, mais ou menos, um dos principais temas na mídia ocidental tem sido que agora se alcançou um ponto de virada por causa desses ataques de longo alcance, como os ataques contra a Wildberries, que é basicamente a rede de suprimentos deles, tipo a Amazon, e por aí vai.
Incêndios grandes, enormes, espetaculares, fumaça preta por toda parte, refinarias sendo atingidas, outros alvos militares no interior da Rússia. E aparentemente a Rússia não consegue detê-los. Essa é a impressão. Então chegamos a um ponto de virada. Mas aqui, só na última semana ou nos últimos 10 dias, vimos que de repente a Ucrânia demitiu o primeiro-ministro, demitiu o ministro da Defesa e agora demitiu o comandante-geral, o general Syrskyi. Então, o que você acha de todas essas mudanças? Porque se você está vencendo, parece que seria uma hora ruim para trocar essas figuras-chave. Sim, é difícil discordar disso. Quando você vê o Syrskyi e o ministro da Defesa serem demitidos, você meio que pensa, uau, não se quer fazer isso no meio de uma guerra, a menos que seja absolutamente necessário. A minha impressão do que estava acontecendo é que havia uma disputa entre o ministro da Defesa e o Syrskyi envolvendo a estratégia para a guerra. Quando o ministro da Defesa foi nomeado, há cerca de 6 meses, ele tinha mais ou menos 2 missões. Uma era lidar com o problema de efetivo. Como nós dois sabemos, os ucranianos têm um enorme problema de efetivo. Há tantos que evitam a convocação e tantas pessoas ausentes sem licença que eles simplesmente não têm forças de combate suficientes na linha de frente. E o novo ministro da Defesa deveria resolver esse problema. A new defense minister was supposed to solve that problem, and in addition, he was going to go to work on. Além disso, ele ia trabalhar nos ataques de drones de longo alcance contra a Ucrânia. Desculpe, contra a mãe Rússia. O que aconteceu foi que ele não resolveu o problema de efetivo. O problema de efetivo está pior do que nunca. Na verdade, da última vez que estive no programa, acredito que vocês mostraram alguns vídeos de tumultos na parte oeste da Ucrânia, na cidade de Lviv. Então, o ministro da Defesa não resolveu esse problema. E isso cria dificuldades para Syrskyi, porque ele precisa de mais tropas. A outra questão é que, na minha opinião, há uma tensão entre travar, de um lado, uma guerra com drones de longo alcance em território profundo da Rússia, e, em segundo lugar, empregar grandes quantidades de drones na linha de frente. E acho que a ênfase no uso de drones de longo alcance, que era favorecida pelo ministro da Defesa, estava causando problemas para Syrskyi na linha de frente. Então Syrskyi enfrentava 2 problemas. Primeiro, ele não estava recebendo tropas suficientes. O problema de efetivo nem de longe estava sendo resolvido. E segundo, acho que existe um número limitado de drones, e ele estava tendo dificuldade para conseguir a parte que lhe cabia desses drones, porque havia muito interesse na campanha de drones de longo alcance. E acho que esse tipo de consideração estratégica ou militar gerou muita tensão entre os dois. Eles tinham 2 estratégias diferentes em mente sobre como conduzir a guerra. Uma enfatizava a campanha de drones de longo alcance, a outra, o combate na linha de frente. E acho que isso levou a tensões significativas entre os dois. Led to significant tensions between the two of them. They might not have liked each other on personal grounds anyway. De qualquer forma, talvez eles não gostassem um do outro por razões pessoais, e há um conflito de verdade acontecendo aqui. E Zelensky acabou numa situação em que teve de demitir os dois. Primeiro, ele demitiu o chefe da defesa, mas isso provocou todo tipo de protesto, porque as pessoas gostavam muito dele. E acho que isso se deve em grande parte ao fato de que elas viam a campanha de drones de longo alcance como uma estratégia vencedora. Além disso, ela não envolvia baixas ucranianas. Já Syrskyi, por estar nas linhas de frente, onde um enorme número de ucranianos está sendo morto, não vai ser muito popular em comparação com o ministro da Defesa. Então acho que no fim, Zelensky realmente acabou numa situação em que não tinha escolha a não ser demitir os dois. E essa não é uma boa situação. Não é uma boa situação. E acho que, como nós dois concluímos, não vai fazer diferença quem esteja nesses cargos. Quem quer que coloquem no lugar deles não terá mais sucesso. No pouco tempo que nos resta aqui, queria saber se você pode nos explicar a conclusão
conluio, eu suponho, entre essas duas coisas, ou a ligação entre essas duas guerras, no Oriente Médio e aqui, e qual impacto isso pode ter sobre o que discutimos antes, sobre a guerra com o Irã. Porque Zelensky vem implorando. Ele quer que construam lá uma fábrica de interceptadores Patriot. Ele disse que vão fazer algo que ainda está a anos de distância, mas eles estão em guerra agora. Mais uma vez, já precisam avaliar o que vai acontecer com a energia no inverno e se vão conseguir sobreviver a isso de novo. Mas agora haverá ainda menos mísseis de defesa aérea disponíveis, porque estamos gastando todos eles. Não vamos ter nenhum para lhes dar. E talvez nem mesmo alguns dos mísseis de maior alcance, e assim por diante. E com o preço do petróleo subindo e o preço de tudo também aumentando ao mesmo tempo, vamos nos concentrar em tentar resolver isso. Que impacto isso vai ter na condução efetiva desta guerra? Bem, quando se trata de falar e pensar sobre mísseis defensivos, eu basicamente sigo a linha de Ted Postal. Não tenho certeza de que esses Patriots estivessem fazendo muita diferença, de qualquer forma. Quer dizer, a ideia implícita no discurso sobre os Patriots é que se os ucranianos conseguissem obter um grande número deles, seriam capazes de derrubar a maior parte dos mísseis balísticos, dos mísseis de cruzeiro e dos drones com que os russos estão atacando a Ucrânia. Eu, na verdade, não acredito nisso. Mas isso é irrelevante, porque o fato é que não temos mísseis Patriot para dar aos ucranianos. Então eles não vão receber esses mísseis. E não há substitutos realmente significativos aqui. Então, se você olhar o que está acontecendo agora na Ucrânia, verá que os russos estão praticamente livres para atacar qualquer alvo no país. E não precisam se preocupar, de forma alguma, com o míssil Patriot ou qualquer outro tipo de míssil derrubando os mísseis ou drones que chegam, certo? Então, o que se vê é que a Ucrânia está altamente vulnerável. Os russos têm um enorme estoque de bombas, mísseis e drones e estão realmente bombardeando a Ucrânia. E acho que, neste momento, o mais importante é a campanha em Odessa. E para mim parece que os russos basicamente cortaram Odessa na Ucrânia como porto de saída do país. A Ucrânia vende grande parte de seus grãos e de seu trigo pelo porto de Odessa. Mas isso já não é possível, porque os russos causaram tantos danos ao porto de Odessa. E acho que o que está acontecendo agora, e o que vai continuar acontecendo, é que os russos vão usar sua enorme vantagem em poder aéreo para continuar bombardeando a Ucrânia. E isso, somado aos problemas que a Ucrânia enfrenta no campo de batalha por causa da falta de efetivo, acho que garante, em primeiro lugar, que os russos vão vencer esta guerra. E, em segundo lugar, que a Ucrânia vai emergir como um estado residual disfuncional. Portanto, tudo isso é desastroso para os ucranianos. So this is all disastrous for the Ukrainians. Então, deixa eu te perguntar, em uns 30 segundos ou menos, e a economia? Porque tudo na Ucrânia só continua funcionando por causa do dinheiro europeu. Mas com o desastre acontecendo no Golfo e o aumento do custo da energia, a Rússia agora está com mais dinheiro em caixa por causa dessa alta. E está mais caro fazer negócios na Europa, que já é economicamente bastante fraca. Você vê alguma preocupação em relação a como eles poderão apoiar a Ucrânia daqui para frente? Bem, acho que não há dúvida de que o que está acontecendo no Irã vai ter um efeito seriamente negativo sobre o preço do petróleo e do gás na Europa e causar grandes problemas para essas economias. E acho que a política na Europa provavelmente vai mudar com o tempo e, de maneiras importantes, enfraquecer o apoio à Ucrânia. E isso significa que a Ucrânia receberá menos ajuda da Europa ao longo do tempo. Já dá para ver sinais de que isso está acontecendo. E, aliás, em termos de apoio material, isso já aconteceu com os Estados Unidos. Portanto, acho que os acontecimentos no Irã e simplesmente o curso da guerra entre Ucrânia e Rússia estão criando uma situação em que o futuro da Ucrânia parece extremamente sombrio.
De fato, eu não poderia ter dito melhor. Muito obrigado por participar hoje. É sempre um prazer tê-lo aqui. Nós realmente agradecemos. E não deixem de acessar mearsheimer.substack.com para acompanhar tudo que o professor publica por lá. É sempre material excelente. Eu estava olhando mais cedo hoje. Muito obrigado por participar. É sempre um prazer falar com você. Obrigado por me receber, Danny. O prazer é meu. E voltamos em apenas alguns minutos com o ex-funcionário do Departamento de Estado, Matthew Hoh. Ele vai analisar algumas questões relacionadas a assuntos internos dos Estados Unidos. Mas no que diz respeito à segurança nacional e à política externa, trata especialmente de toda essa questão de vincular a segurança nacional e a inteligência dos Estados Unidos a um terceiro país. Aposto que você nunca vai adivinhar qual é. Daqui a poucos minutos, Matt Hoh estará conosco no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que não temos patrocinadores porque odiamos bombardear você com anúncios. Eu não gosto deles. Então, retribua um pouco desse carinho. Inscreva-se, deixe seu like e envie isso para alguém de quem você gosta.